Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo e belo dia. Hoje, na forma de gratidão, a gente quer lembrar, né, que no dia de hoje, dia 18 de outubro de 2025, na sequência de aniversário, nós teríamos para celebrar os 86 e 87 anos do meu padrasto, que faleceu, né? Então ele estaria agora. E é sempre bom a gente rememorar, né? Guardar nas lembranças. E a nossa meditação está no livro de Salmos, teremos o Salmo 137, e o versículo 4 será o nosso versículo base. Ele diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Temos aqui uma posição de um salmista em que se vê em terras estranhas, né? Terras diferentes daquilo que é a sua casa, do seu ambiente natural. E ele pergunta como é que nós entoaremos cânticos. Só que, na verdade, a ideia não é pelo simples fato de você estar em terra estranha. O que o salmista quer dizer aqui é que, na verdade, é que a situação dele em uma terra estranha, né? Por que eles estão, qual a situação que eles vivem ali, é que fazem toda a diferença. Quando a gente vai no versículo 1, logo desses salmos, ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Ou seja, ele traz o aspecto de terra estranha, mas logo no início dos salmos, ele já está dizendo que ele está em terra estranha, e ele está o quê? Assentado, chorando. E ele chora porque ele se lembra da sua terra, ele tem saudade da sua terra. E é interessante sobre isso, né? Eu posso falar com propriedade, porque eu sou de São Luís do Maranhão, e eu já girei algumas vezes pelo Brasil. Por exemplo, eu morei em São Paulo 1 ano e meio, na cidade de Guaratinguetá 1 ano e meio, depois eu passei a morar em Rondônia, em Porto Velho. Hoje eu estou morando em Belém. Então, vira e mexe, a gente está em terra estranha. E o que faz a diferença em terra estranha? Faz a diferença a situação que a gente se encontra, né? Como a gente vive, quais as dificuldades que encontramos. E aqui o povo, ele encontra dificuldades. Ele sai da sua terra de bonança. Por quê? Porque a sua terra ela foi tomada, ela foi invadida, ela foi destruída, né, pelos babilônios, né? E é um povo cativo, é um povo prisioneiro. E essa sensação de ser prisioneiro, essa sensação de não ter liberdade, e principalmente de perder a esperança, levou com que o povo ou os judeus aqui no caso, eles perdessem o prazer de louvar, perdessem o prazer de se manifestar, porque eles estavam sobre verdadeiras, sobre o antro de uma opressão muito forte, muito forte. Eles, não era só porque eles não queriam louvar, porque a gente, em qualquer lugar, na verdade, a gente deve louvar a sua, principalmente quando louvou o canto, ele nos traz esperança, ele nos traz, vamos dizer assim, um sentimento de pertencimento, um sentimento de renovo, um sentimento de até de paz, diante de tanta tribulação, de tanta turbulência que a gente pode enfrentar. E o interessante é que eles colocavam as suas harpas nesse sentido, mas o povo que havia oprimido eles, que havia machucado o povo, eles, parecia que eles tinham um prazer, assim, um prazer em machucar, um prazer em torturar o povo, porque no versículo 3, ele diz assim: porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Eles sabiam que Sião, os cânticos de Sião, eles representavam força, e eles faziam aquilo de uma forma que desmerecer. Sabe quando a pessoa ela tenta tirar a tua esperança, quando ela diz assim: cadê o teu Deus? Invoca o teu Deus, vai, canta para ele. É você que tem sua fé, seu Deus que é poderoso e maravilhoso. E o problema, né, é que esse povo que estava sendo utilizado por Deus para aplicar a correção e a justiça sobre o povo de Jerusalém, né, o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, ele acabava, vamos dizer assim, sendo, devido à permissão do Senhor, eles não recebendo, quando eles estão ali ironizando, estão ali desdenhando do poder de Deus, da fé daquele povo. Mas eles faziam isso, e o interessante, elas não recebiam naquele momento do Senhor, porque não era vontade do Senhor ainda não era tempo do Senhor se direcionar ao povo da Babilônia. O povo da Babilônia estava vivendo seu momento ainda ímpar, um momento diferente, um momento em que o Senhor, vamos dizer assim, atestava para eles aquilo que ele fazia com o próprio povo de Deus. Mas o salmista, apesar de tudo isso, ele relembra que a saudade da sua terra natal, a esperança que ele tem, ele diz assim, olha, ele vai dizer assim, ele diz assim que queria perder a habilidade, né? A habilidade da sua força, da sua mão direita, a destreza, a habilidade que ele teria com essa mão, se ele chegasse a esquecer de Jerusalém. Ele jamais queria esquecer de Jerusalém. Ele tinha prazer, ele tinha confiança, né? Ele tinha confiança que na casa do Senhor, que ali naquele templo do Senhor, ele tinha saudade do seu templo, saudade de louvar. Numa situação porque quando a gente está angustiado, quando a gente está em sofrimento, e quando a gente está sem esperança, na verdade a nossa única esperança é Deus. E o que nos deixa triste é isso, é que quando a gente se encontra numa situação dessa, a gente chega e diz assim, rapaz, não tinha mais para quem pedir socorro, só Deus mesmo.
Parece que Deus é a última opção, é a opção que a gente não queria usar. E por vezes a gente fica nessa situação. Eu fico abismado quando eu vejo as pessoas falando assim, só Deus, cara. Eu não tive mais como fazer, eu tive que buscar socorro em Deus. E que maravilha, meu irmão, quando a gente consegue e tem consciência que a gente deve buscar o nosso socorro, o nosso apoio, o nosso refúgio em Deus. Deveria ser sempre assim. Seria bom, então, se nós vivêssemos sempre cativos, sempre nessas angústias, para que a gente tivesse uma consciência natural, né? Mas é claro que ninguém suporta viver dessa forma. E ele fala isso com tanta autoridade, com tanta firmeza, que o próprio salmista ele chega a deixar claro que ele preferia Jerusalém do que qualquer outra alegria, ou seja, maior que fosse a alegria dele que ele tivesse, ainda assim seria pequena devido à saudade, devido à lembrança, devido, vamos dizer assim, a estar ansioso de uma hora poder estar novamente na sua terra, na sua casa e principalmente no seu templo em adoração ao seu Deus. Mas o salmista, ele muda um pouco o tom da saudade para poder trazer o clamor, a súplica pela vingança do Senhor. Ele expressa-se de uma maneira, até de uma forma pessoal, como se a sua vingança fosse pessoal. Quando ele diz da própria Babilônia, ele diz assim, ele diz que a Babilônia ela deveria, ele afirma que a Babilônia vai ser assolada, ou seja, ele proclama a destruição da Babilônia, ele proclama que o juízo do Senhor estará sobre aquele povo que maltratava o povo, que era o povo escolhido do Senhor. E ele diz assim, que ela vai ser assolada, e ele ainda diz mais, feliz aquele que te retribuir consoante fizeste a nós, ou seja, a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, a mesma, vamos dizer assim, sensação de inutilidade, tu passarás, Babilônia. E aí, por fim, o salmista termina de uma forma até muito estranha, né, para os nossos tempos, para aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor hoje, mas era perfeitamente compreensível na época, quando ele diz lá no versículo 9, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras, feliz aquele que julgar, que se vingar. Mas aqui hoje a gente sabe muito claramente que a palavra de Deus, muito consciente, a partir do momento de Jesus, que nos ensinou, do sacrifício que ele fez, os nossos inimigos, ele deve ser fonte também do nosso clamor perante a Deus, para que eles possam se encontrar, eles possam serem, vamos dizer assim, justificados, cuidados, tratados e principalmente que eles possam ter a esperança de serem justificados e renovados em Cristo Jesus. Salmo forte, salmo que traz dor, salmo que traz saudades e salmo também traz um clamor por justiça. Que o Senhor possa estar conosco, que Ele possa nos cuidar, meu irmão.